Olá, Semana Municipal de Prevenção às Drogas em São João Nepomuceno. Nesse ano de 2022, retornamos, com essa atividade presencial em nosso município, visto que enfrentamos aí uma pandemia. E nesse ano, os eventos aconteceram desde o dia 11 de agosto e encerraram ontem praticamente, no dia 17. Então foram 7 dias realmente de muitas atividades, de muita preservação, de muita conscientização, caminhada, nós tivemos abertura, exposição, lançamento de livro, muitas coisas aconteceram durante essa semana tão especial no nosso município e por isso nós recebemos na Sala das Com aqui no prédio da Prefeitura de São João Nepomuceno. Eles são dois dos organizadores desse evento. Aqui com muito prazer que recebemos o Anderson Amaral, que é da Associação da Divina Misericórdia, e também o Marcelo Lamas, né, Marcelo? A gente fala Marcelinho, fugiu o nome aqui, o Marcelo Lamas, que também representa aqui o Centro de Recuperação Samaritano. São duas pessoas que já trabalham, não somente a semana, mas trabalham durante todos os dias e seus dias aí nessa questão de prevenção às drogas em nosso município. E vamos começar aqui dando as boas-vindas, uma boa tarde, tanto ao Anderson quanto ao Marcelo. Marcelo, vou passar para você aqui, vou abrir aqui a palavra com você, Marcelo, porque é uma coisa que fica muito assim em destaque para a gente, é esse trabalho frente aí no Centro de Recuperação Samaritano, onde você tem a possibilidade de estar encontrando histórias, tendo vivências e trazendo essa experiência também para a semana, né, Marcelo? Como é que foi trazer essa experiência mais de um ano para a Semana Municipal de Prevenção às Drogas em São João Nepomuceno? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos aí os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui, podendo partilhar desse tema bacana, importante para a gente estar falando a respeito desse tema, falando sobre as possíveis coisas que a gente como pessoa, como indivíduo e também como as entidades, na cidade, o que a gente pode estar fazendo. A gente está aí trazendo o tema para discutir, para levantar as possibilidades, aquilo que pode ser feito, e a gente vem fazendo também algumas coisas, conforme você disse aí, a gente já trabalha o ano todo com relação a esse tema, que é a prevenção. No meu caso lá, o Anderson sim trabalha com a prevenção, que eu acho que é a chave da questão, Não é, você prevenir é sempre o melhor caminho, porque para você recuperar, e eu falo com toda certeza que recuperar não é fácil, recuperar é um processo difícil, é um processo demorado e não são todos que estão dispostos ou que têm essa condição ou que, enfim, tantas coisas, são muitos fatores aí para dificultar, porque a mudança que precisa acontecer na recuperação é uma mudança brutal. Então você precisa, na verdade, construir uma vida que você vive uma vida prevenindo, dos problemas. A sua conduta de vida, os lugares que você frequenta, as suas atividades, as pessoas com que você se relaciona, ela precisa ser uma vida que você já se previne na sua vida normal, no seu cotidiano. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega ao ponto de se envolver com as drogas, para ela sair daquele meio, da convivência, dos lugares, os hábitos, as questões que ela vive, é uma mudança brutal. Então, assim, nem todos têm esse entendimento da necessidade, porque muitas vezes ele pensa assim, não, eu vou conseguir parar, mas eu vou continuar nas mesmas atividades, com as mesmas pessoas. Então, assim, é uma situação que a gente precisa quase que prevenir, eu acho que com essas crianças, hoje com os adolescentes, que é um trabalho que a gente fez aí nas escolas, nada mais é do que mostrar que existe um caminho mais tranquilo, muito mais promissor, você saindo fora das possibilidades, dos buracos, de onde você pode acabar se envolvendo em situações com pessoas
e ambientes, né? Você precisa mudar, ter uma estrutura de vida saudável e o nosso trabalho lá, infelizmente, a gente faz com que essas pessoas que infelizmente não tiveram, talvez por falta de conhecimento, esclarecimento, acabaram se envolvendo, mas a gente acredita, Márcio. Ou pela vida mesmo, né? Pela vida, Caminhou a pessoa, infelizmente, a seguir esse Mas eu falo que todos que entram lá pelo portão lá do Samaritano, eu acredito em todos. Mesmo os que tiveram recaída, a gente acredita que esse trabalho é um trabalho de conscientização, sabe? A pessoa muitas vezes vai, entende, mas chega na rua, às vezes tema, né? Fala assim, não é bem assim, não é bem do jeito que o pessoal falou, né? Aí às vezes tema, aí vai, muitas vezes dá errado. E aí eu recebo ela de volta para a gente poder tentar conscientizar. Às vezes com a recaída não é o processo que a gente gostaria, mas ainda que tenha recaída, eu acredito em todos os que entram por lá. E é claro, né, Marcelo, nós somos seres humanos, nós temos sangue na veia, né? E talvez assim, a pessoa que está de fora, ela deve falar assim, aquele cara não vai conseguir, ele sempre dá a recaída dele, mas a gente não sabe o que passa uma pessoa, né? A pessoa de repente um problema de ansiedade, alguma coisa que for mal resolvida na vida, pode acarretar a pessoa de ter essa própria recaída. Eu vou citar alguns exemplos aqui, porque quando nós falamos das drogas, né? A gente está citando as drogas, a gente fala em maconha, cocaína, crack hoje. Sim. Mas, por exemplo, a bebida alcoólica, muitas pessoas, elas acreditam que encontram assim, eu vou relaxar a cabeça, eu preciso beber para relaxar a cabeça. Isso acontece também com as drogas, né? E na minha opinião, minha humilde opinião, é um grande erro a pessoa pensar dessa maneira, porque se ficar embriagado ou ficar, se eu posso usar a expressão, desculpa se for agressivo, ficar drogado, resolver alguma coisa, o mundo inteiro viveria bêbado ou drogado, e aí estava todo mundo no mesmo buraco, não é por aí, não é? Com toda certeza não é. Na verdade, a gente tem conversado, ontem a gente, enfim, nesse bate-papo que a gente vem falando, a gente vem falando muito nisso, sabe? Na quantidade dos problemas sociais que acontecem, se você se conseguisse mensurar aí a quantidade, os problemas que vem acontecendo, né? Tipo, acidente de trânsito, acidente doméstico, violência contra a mulher, com os filhos, enfim, todo tipo de violência, acidentes de trânsito, acidente doméstico com faca, instrumento, enfim. Se você pegar esse tipo de problema, a quantidade, o percentual de envolvimento com substâncias, seja a maioria das vezes álcool, homicídios, né? Mesmo, homicídios, né? Então assim, muita coisa de problema social está vinculado com a droga. E muitas vezes a gente fica tentando trabalhar o problema e não a causa do problema, né? Sim. Então, se a gente consegue trabalhar a causa, seria como se você estivesse tomando uma dipirona e não buscando a infecção. Procurar, eu estou com uma infecção. Você trabalhar a causa, por que o cara fez isso? Vamos conversar. Não, o problema é a droga. Então você tem que trabalhar isso, né? Isso é uma coisa muito complexa, Marcelo. Na sexta-feira nós recebemos aqui em São João o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Joaquim Franco Neto, esteve com o prefeito, e na ocasião, em uma conversa, o doutor Fernando, delegado de São João, estava junto, delegados da região, e foi levantado que em nossa cidade, infelizmente, São João Nepomuceno, ela tem o maior índice de violência na Zona da Mata, pelo tamanho da cidade, 26 mil habitantes. Né? Nós temos, por exemplo, um índice 3 vezes maior do que o de Bicas. Bicas é uma cidade que tem 16 mil habitantes, 10 mil habitantes a menos do que o nosso. E que foi feito um levantamento, que acho, não sei se foi de 2018 ou 2017 para cá, nós tivemos dentro de São João Nepomuceno 51 casos envolvendo homicídios, sendo 29 tentados e 22 consumados. Desses aí, Marcelo, de 90% a 95% tem exatamente esse envolvimento que você está dizendo, com a questão principalmente das drogas, né? Um ou outro aí já é uma coisa passional, já é um problema de relacionamento entre pessoas, mas assim, a gente tem que ficar muito atento. É como a gente diz, né? Existe a prevenção, existe o combate e existe aí a recuperação. A polícia trabalha na prevenção e no combate, né? A polícia,
A Polícia Militar, por exemplo, ela faz um trabalho preventivo nos bairros. Quando eles falam assim, vou chamar as Forças Armadas, aí já é o combate. A Força Armada não faz a prevenção, né? Ela combate. E então você tem a prevenção, é como aquela pessoa que se cuida, alimenta bem, para não ter um problema de peso, diabetes, tudo, mas é mais fácil a pessoa se tratar prevenindo do que a pessoa ficar doente e querer se tratar depois, né? É a mesma situação que vem para vocês. Vou deixar o Anderson falar, porque eu acho que o Anderson não vai deixar a gente falar aqui hoje, né, Marcelo? O Anderson Amaral também está aqui. Olha, é um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Estamos recebendo o Anderson Amaral, da Associação da Divina Misericórdia de São João Nepomuceno, e também o Marcelo Lamas, do Centro de Recuperação Samaritano. Bom, o Anderson, o Marcelo disse muito bem aí a questão da recuperação, né, no trabalho lá no Centro de Recuperação, as dificuldades, né, as resistências, as tentações. Eu vejo também, sabe aquele desenho que tinha assim, aí tá assim, tem um anjinho aqui e o bichinho ruim aqui, né? Fica aquela luta ali, é um pouquinho disso. E você trabalha diretamente com a questão da prevenção, trabalha o projeto Semente, depois a gente também pode falar de um projeto muito importante que nós temos na nossa cidade. E como você, Anderson, traz a sua experiência para essa semana municipal de prevenção às drogas do nosso município. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Sabonis, boa tarde aos espectadores aí, né, nas redes sociais da Prefeitura Municipal. Prazer estar aqui, né, uma alegria estar aqui nesse encerramento, né? Podemos dizer que a gente está encerrando hoje aqui, né, com você, essa programação da semana, que não vai parar por aí, né? Que não para por aí. Como você disse no início, o trabalho já vem antes disso e vai continuar, né? A gente vai falar um pouco disso também. Mas eu ainda falava um desses dias numa das palestras aí que a gente andou fazendo, né, com os alunos nas escolas, que eu trabalho na Associação da Divina Misericórdia há 18 anos, né, com esse tipo de trabalho. A associação tem 18 anos, eu estou lá desde o início, e são 18 anos nessa experiência. E a gente, quando a gente começou a associação, a gente começou justamente indo de encontro ao problema já existente, ao problema instalado, a questão da dependência química. Eu já até comentei em outras ocasiões, acho que eu comentei com o Marcelo também, nos inícios a gente até pensava também em ter um centro de recuperação. Era a nossa intenção, né, da gente abrir e começar um centro de recuperação. A gente começou atendendo casos e encaminhando para instituições fora daqui, né, fora do município. E aí a gente começou com esse pensamento, né? Chegamos a ir a alguns locais para ver se a gente abriria, né, um centro de recuperação. Mas eu creio assim, a gente crê que tudo acontece conforme a vontade de Deus também, né, nas nossas vidas. E creio que Deus foi nos conduzindo mais no sentido realmente do trabalho de prevenção. Não que a gente parou com o outro trabalho, né, o primeiro, que é de atender os casos de dependência química. A gente continua com esse trabalho de encaminhamento, né? Então a gente tem esse trabalho de atender esses casos. A procura é grande? Sim, a procura é grande. Infelizmente. Hoje a gente divide com o samaritano, né, essa demanda. Na época o samaritano ainda não existia, né, quando a gente começou, e hoje o samaritano divide com a gente. Então a gente assim está nessa dobradinha aí do trabalho, essa parceria. Mas infelizmente são muitos casos, né? Então tem esses casos que a gente encaminha para o samaritano, de vez em quando estou ligando para o Marcelo, para o Alírio lá, né, a gente trocando informações também, e para instituições, comunidades terapêuticas fora daqui. Então esse trabalho continua, tanto de atender o próprio dependente químico, que às vezes ele mesmo, né, vai, busca ajuda, e muitas vezes é a família que procura essa ajuda, né? É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio que vai buscar essa ajuda para um caso de um familiar nessa situação. E há 5 anos atrás a gente começou um trabalho preventivo, né, assim, com o Projeto Semente, né, através do Projeto Semente. Claro que desde o início a associação também tinha um trabalho com crianças, só que mais voltado no sentido da evangelização, né? A associação tem 2 dimensões do trabalho aí, né? Um trabalho de evangelização, um trabalho social. Então hoje, há 5 anos a gente decidiu começar esse trabalho justamente porque, atendendo os casos de dependência química, a gente pensou assim, a gente precisa chegar antes, né? A gente precisa chegar antes dessa situação acontecer.
A gente precisa trabalhar essas crianças, alcançar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para que eles não cheguem a esse ponto de bater aqui na porta, já numa condição de dependência química, Isso, muitas vezes uma condição de realmente etapa. necessidade de uma internação. O Projeto Semente é só criança? Qual é a faixa etária do Projeto Semente? Então, são 5 anos que a gente está completando agora, esse mês inclusive, né? Nós estamos fazendo aniversário do Projeto Semente e ele já avançou nesses 5 anos. Na verdade, quando ele começou, em 2017, a gente começou atendendo 20 crianças, começamos com a faixa etária de 7 a 11, depois foi para 6 a 12, depois 5 a 12, hoje nós estamos com 4 a 14 anos, já estamos pegando adolescentes também, alguns inclusive como voluntários mirins, né? Esses de mais idade, né? Esses de 13, 14 anos já nos ajudam em algumas atividades, nas tarefas com os outros, os outros mais novos, né? Os outros menores. E impressionante como eles gostam, né? Como esses que estão nessa tarefa, né? Nessa missão de voluntariado, como que eles se sentem úteis, como que isso a gente vê nessa satisfação neles, né? Como eles veem a importância desse trabalho, a importância desse trabalho que eles têm ali. Inclusive, Márcio, porque assim, muitos deles, quando assim, pensa assim, igual quando a gente né, tinha delimitado a idade de 12 anos, né? Até 12 anos, completou 12 anos, tinha que deixar o projeto. Muitos já entravam numa situação assim de tristeza, poxa, mas está chegando a minha hora de sair, né? Porque é impressionante assim, como que o projeto entra, né, na vida deles, a importância do projeto na vida deles, né? Porque chega sexta-feira, que aí não tem projeto, né, final de semana, e já fica assim, ai meu Deus, daí que chega segunda-feira pra gente voltar pro projeto. É bom quando a gente ouve isso, né? Sim, porque é sinal de que o projeto realmente está fazendo bem, né? E assim, a gente vê realmente, não só essas falas, mas o resultado mesmo no dia a dia, no comportamento, o como eles chegam lá e depois de algum mês, 2 meses, como é que eles estão diferentes, né? Melhores. A gente teve uma reunião de família há pouco tempo atrás, né? A gente reuniu os pais, né? Os responsáveis, e olha como que foi o feedback, né? O retorno dessas famílias. Todas as famílias unânimes, né? Sem exceção, falando assim da mudança positiva dos filhos e como que isso está afetando eles, os pais, avós, tios. Né? É impressionante. Mexe na estrutura toda. Mexe na estrutura. E isso porque a gente ainda não está fazendo aquele trabalho com a família que a gente quer fazer, né? Assim, a gente tem o trabalho com as crianças diretamente, mas assim, a gente ainda quer aperfeiçoar, né? Aprimorar esse trabalho com a família. Que eu percebi na abertura do evento, que foi no museu, inclusive parabéns a você, uma abertura muito bonita, com a presença das crianças, lançamento de livro. Eu já estou desenhando São João, né? Eu comprei um livro também, achei muito bonita a ideia. E vocês colocaram um vídeo, várias crianças davam o seu depoimento. O que é um projeto Semente, o que você gosta? E teve uma que chamou minha atenção, que ela disse mais ou menos assim, vou dizer a grosso modo, ela disse mais ou menos assim, eu venho para cá, eu estou triste, mas quando eu chego aqui eu fico feliz. Então, aquilo ali marcou muito, porque a criança, ela tem uma coisa, né? A criança é sincera. A criança, ela fala mesmo o que sente. Então, o que você está dizendo, essa alegria que ela pega ali, né, no projeto, ela leva para casa. E ela modifica lá também. Né? Isso é muito importante. Então, o Projeto Semente, ele já tem 5 anos, está fazendo 5 anos de atividades. Hoje, com crianças de 4 a 14 anos. Quantas crianças e adolescentes participam hoje? Então, eu falei, né, nós começamos com 20. Nós estamos hoje com quase 80 crianças. Nossa, no total, né? Mais. Claro que não são as 80 atendidas no mesmo dia, né, mesmo horário. A gente tem turno da manhã, né? As crianças que participam na parte da manhã são as que estudam à tarde, né? E à tarde as que estudam de manhã. E aí a criança e são divididas também as turmas. Tem as turmas que vão segunda e quarta e as turmas que vão terça e quinta. Bacana. E aí no total a gente está chegando a 80 crianças. E a criança que tem interesse em participar, os pais, como é que é isso? A pessoa faz inscrição, aguarda, tem uma chamada, como é que a pessoa fala, a criança pode participar desse projeto? Então, a princípio, a primeira via, né, de entrada é por meio de alguns órgãos que a gente tem essa parceria, né, que é, por exemplo, o Conselho Tutelar, as escolas, e o próprio judiciário. Então, geralmente são crianças encaminhadas por esses órgãos, né?
pode procurar diretamente a associação? Pode. Mas geralmente a via, né, em primeiro lugar, por meio desses órgãos. A prioridade, né? É a prioridade. Porque até algumas pessoas costumam ligar pra gente lá, Sabonis, e perguntando, eu queria colocar meu filho, né, Alguns até acham que é a creche, que é a escola, né? Eu queria colocar nessa escola. Nós não somos escola nem creche, somos um projeto social, né? E são para crianças específicas, né? Que estão num contexto de vulnerabilidade, né? De situações de risco e vulnerabilidade social. É claro que todas as crianças precisam, né? De estar participando, A gente tem outros projetos também, né? Outras formas aí de trabalho com outras crianças, mas no nosso caso é um projeto específico mesmo para atender essas crianças que já estão numa situação que precisa de um olhar, digamos assim, mais cuidadoso, né? Um olhar mais atento por aquilo que a gente falava no início, para não chegar a uma situação mais grave futuramente. Para não ter que trabalhar, no caso, a recuperação, Sim, que é um outro fator que exatamente. Aí já é a área que o Marcelo Lamas, lá no Centro de Recuperação Samaritano, lida diariamente, né, Marcelo? E eu queria que você dissesse para a gente também, assim como o Anderson mencionou, né? São quantas pessoas atendidas lá no Centro Samaritano e como é que funciona, né? Como se dá, se eu posso dizer dessa maneira, é uma internação, é assim que eu posso utilizar essa maneira, Marcelo, seria a forma correta? É uma internação. É uma internação. E como seria, né, esse processo, como a pessoa ela consegue a internação lá no Centro de Recuperação? A procura, né? Eles nos acham aí muitas vezes na internet, no telefone, em contato, um amigo que já esteve e tal. Na maioria das vezes por telefone nos procuram, a gente marca uma entrevista, né, que a gente chama de triagem para poder entender o caso da pessoa. Muitas vezes, ontem mesmo teve um rapaz que me ligou querendo muito internar, eu falei, amigo, seu caso não é de internação. Então, assim, muitas vezes a própria pessoa ou a família entende que o caso da pessoa é internação e muitas vezes não é caso de internação, né? Compreendo. Então, a ansiedade da família ali, né? Assim, é um desespero muitas vezes da família, sem saber como fazer, aquele susto aí da questão da droga e tal. Mas a internação é uma situação, vamos dizer, é quase que o último recurso, né? Depois disso é só a internação compulsória, que é pela justiça, né, meio judicial, ou contra a vontade da pessoa, ou involuntária, que também é contra a vontade, quando a família interna, quando essa pessoa está botando em risco a própria vida ou a vida de terceiro. A família entende e a pessoa está sem essa... E um médico, acompanhando ali a situação, entende que realmente é o caso de internação compulsória ou involuntária. No nosso caso, a internação, todas elas são internações voluntárias. A pessoa procura, ela deseja a internação e ela entra querendo e ela sai a qualquer momento que ela queira sair. Ela tem total liberdade para sair. Mas assim, não sair na rua e voltar para a internação, não. Ele saiu, ele terminou o tratamento, né? E lá são quantos atendidos hoje que tem lá no centro? Hoje, se não me engano, 32 pessoas. 32 pessoas, até para o pessoal entender, são 32 pessoas que ficam realmente morando. Né? Aí tem alimentação, tem banho, tem tudo direitinho. São 5 refeições por dia. Tem, né, banho, tem as atividades, tem um cronograma da hora que acorda até a hora de dormir. É o tempo todo tomado, né? Ocupação mesmo. Ocupação, para não ter um período ocioso para ficar lá pensando na vida. Então, assim, tem as palestras, tem o momento, né, de laborterapia, que a terapia ocupacional, vamos dizer assim, para a pessoa ter ali a mente ocupada, fazendo alguma atividade que ela gostaria de fazer. A gente dá as opções, lá tem um monte de coisa. Hoje a gente tem padaria lá dentro. Ótimo. Temos lá a padaria, fazendo uma cozinha muito bacana que fizemos lá, tem as atividades esportivas que eles fazem todo final da tarde, eles têm o tempo livre lá para as atividades, uns gostam de malhar na academia, outros vão para peteca, tem um campo de futebol, tem
Enfim, tem um monte de atividade, tem 3 açudes para quem gosta de pescar, enfim, tem um monte de função. E é interessante porque assim, eu ainda não tive o prazer de conhecer o Centro de Recuperação Samaritana, já vi algumas postagens, né, na rede social, vejo muito bonito o lugar, muito bem cuidado, parabenizar vocês. O Centro de Recuperação Samaritana já tem quantos anos de atividade, Marcelo? Nós vamos fazer 5 anos assim, de atividade, porque assim, a gente já trabalhava antes, né, nessa questão de internação também, fazendo internações fora, e assim, do momento que abriu mesmo, vai fazer 5 anos. Né? A gente tem 1 ano, a gente ficou 1 ano e pouco num outro lugar. Depois aqui a gente acho que vai fazer 4 anos nesse novo local agora em dezembro. Bacana. Olha, o Anderson disse pra gente aqui, né, da experiência que ele tem ali no Projeto Semente, por exemplo, as crianças que as famílias retornam, né, que é uma coisa que é muito gostosa, falando, que legal, meu filho foi por aí, meu filho está melhorou até o ambiente da casa, que melhora, que a criança faz o ambiente de qualquer casa, né, sempre faz. No seu caso, que é uma outra estrutura de recuperação, é lógico, recupera-se o outro recupera, aí, né, cai na tentação de novo, vocês ficam tristes. Mas assim, num todo, Marcelo, como é que você vê esse trabalho lá do samaritano? Como é que é esse contato com a família? Tem esse retorno também, como o Anderson tem lá no Projeto Semente? Tem sim. Na verdade, o Sabonis, é uma situação assim, o trabalho que eu tenho, a gente tem as pessoas contratadas, no meu caso eu sou voluntário, né? E assim, eu falo que eu recebo muito mais do que todos eles lá, porque é muito gratificante, né? O índice de recuperação, a gente sabe que não é no samaritano, mas é mundial, né? Nem no Brasil, porque a droga é algo complicado de você sair realmente, todo mundo sabe. E eu que assim, tô lá na luta diária, eu sei disso na pele, né? A gente gostaria que todos tivesse sucesso, né, o tratamento, mas a gente sabe que o percentual não é muito grande. Mas também os que não conseguiram naquele processo, às vezes conseguem no próximo. Tem casos de pessoas que internaram mais de 10 vezes, mais de 20 vezes. Eu conheço casos de sucesso de pessoas que internaram 20 e poucas vezes. E a família, né, não desistiu, e hoje, se você perguntar para um pai ou para uma mãe se valeu a pena as 15, as 20 internações, com toda certeza valeu a pena. Que bom que então a questão é não desistir, né? Então assim, é um trabalho muito gratificante você participar, você conhecer a história da pessoa. Muitas vezes você chegar na casa daquela pessoa não ter absolutamente nada. Quando eu falo nada, é um colchão velho e o chão sujo, nada. Até fiação, tirado, tudo que você olhar e que virar algum dinheiro, tiver algum valor, vai virar droga. Então você pegar uma pessoa nessa condição e depois você vê a história mudada, não tem assim, é muito gratificante, né? Com certeza, é um renascimento, né? Demais. Gente, nós estamos conversando aqui com o Anderson Amaral, ele da Associação da Divina Misericórdia, Marcelo Lamas, do Centro de Recuperação Samaritano. Eles são organizadores de uma semana muito importante que acontece no nosso município todos os anos, que é a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Um assunto que é muito importante, um assunto que é pertinente não somente nessa semana que se encerra, né? A semana vem como um marco, um momento de encontro, mas é um assunto diário, um assunto que nós temos que ter total atenção e zelo, né? Infelizmente hoje aí as drogas, ela é a grande causadora aí, talvez 90% das tragédias mundiais que nós temos por aí. Infelizmente é uma realidade, não somente pelo uso, pela saúde da pessoa que faz o uso, mas também pelo contexto, né? De todo um contexto que gera um problema social que ainda é muito difícil da gente poder aí sanar esse problema, porque são poucas pessoas, a verdade é essa, né? Anderson e Marcelo, a verdade são poucas pessoas que sabem lidar com um assunto chamado droga. Todo mundo fala de droga, mas saber lidar com essa situação são poucas pessoas, não é verdade? Sim, é um assunto, até por aquilo que a gente já falou aqui, né? O Marcelo falou da experiência dele, eu estou falando
experiência lá também do Projeto Semente, é um tema complexo, né? A droga, o que ela faz, o que ela causa na vida da pessoa, na sociedade, é algo muito complexo, assim. A família, né, tem dificuldade de entender, a própria família tem dificuldade, começa pela família, que tem dificuldade de entender. Imagine, se aqueles que estão ali próximos já têm essa dificuldade de entender, imagine quem está fora, às vezes quem não tem, digamos assim, um problema diretamente, né? Porque todos somos afetados, sim, direto ou indiretamente. Alguns têm o problema diretamente, dentro de casa, né? É um marido, é um filho, é um irmão, mas outros não. Outros talvez são afetados indiretamente por aquilo que a droga causa, né? Pela violência, muitas vezes, pela criminalidade. Então, assim, é importante que a gente procure, né? Que as pessoas procurem saber mais sobre o assunto, conhecer mais. Isso é começar da família, começar dos pais, né? Eu acho que hoje, para ser pai, né? Nós somos pais aqui, nós três aqui somos pais, a gente sabe, ser pai é ótimo, é uma maravilha, é uma bênção, né? A própria palavra de Deus diz isso, né? Os filhos são uma bênção, mas são um desafio. São um desafio. Ser pai, mãe, é um desafio. Então, assim, eu acho assim, a gente quase que precisaria passar por um curso e mesmo assim, né, o curso não ia atender todas as expectativas do que é realmente essa missão de pai. Mas eu acho que aí que está. Nós, como pais, temos o dever de buscar, né, saber mais sobre determinados assuntos, até para saber como abordar, como chegar para um filho e conversar, né, como chegar para alguém da família, um ente querido que está passando por essa situação e saber de alguma forma, né, ajudá-lo, porque muitas vezes por essa falta de conhecimento, o que acaba acontecendo? Acaba às vezes a pessoa chegando, né, querendo abordar de uma forma que, em vez de abrir, né, causar ali uma abertura da pessoa para ajuda, vai fechar, porque às vezes vai falar de uma forma com ignorância, né, com falta de conhecimento, e aí vai ferir, né, mais aquela pessoa. Então, você precisa saber como chegar, como se aproximar, como abordar. Então, é preciso conhecer, né, saber sobre o assunto. Muito importante, como o Anderson cita aí, Anderson, porque para quem está assistindo, né, serve também, talvez, aí de uma dica, pois às vezes nós erramos sem saber que estamos errando, né? E quando vem uma dica, opa, é hora de a gente parar, pensar e assumir. Gente, nós tivemos, durante essa semana, vou até pegar aqui, Anderson e Marcelo, a gente vai comentando aqui. Nós começamos no dia 11, que foi quinta-feira passada, com a abertura da Semana de Prevenção, né, que foi foi no Museu Municipal, foi à noite, com a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Projeto Semente, da Associação Divina Misericórdia. Teve uma exibição do documentário O que você guardaria no museu de sua vida, que foi também, foi muito bacana, foi esse vídeo exatamente, as crianças falando do calçadão, falando de vários lugares de São Nepomuceno, falando do projeto, e o lançamento do livro, né, que é o São João Nepomuceno, Minha Terra, Minha Minas Gerais. O livro foi vendido lá, está sendo vendido a R$10, né, lá foi R$10, não sei se continua esse valor, a R$10, é um livro muito legal de ilustrações, você pode colorir, que aconteceu lá no Museu Municipal, que emocionou muitas pessoas, né, porque as crianças realmente trouxeram palavras que faz muito bem para o nosso coração. Aí na sexta-feira passada seria a nossa entrevista aqui, mas não deu, aí foi bom que você descansaram um pouquinho também. E já no sábado, gente, foi um sucesso a caminhada pelo centro da cidade, né, com a concentração ali na Praça da Estação, no museu, e aí nós tivemos participação de alunos, de entidades, projetos sociais. Queria que vocês dissessem um pouco desses momentos aí que abriram essa Semana Municipal de Prevenção às Drogas em São João Nepomuceno. A gente comentava aqui, né, nos bastidores, que a gente ficou aí nesse tempo de pandemia sem essas atividades presenciais, né? Eu lembro que no primeiro ano da pandemia a gente não teve nenhuma programação da semana, né? A gente não deu conta de fazer, não tinha como fazer. Nem online, né? Nem online. Não. Quando foi no segundo ano, né, ano passado, aí a gente já teve uma programação online. Fizemos uma programação, né? Fizemos até aqui também uma programação. E esse ano, graças a Deus, né, a gente conseguiu então fazer essa programação aí
Que eu digo até assim, uma programação simples, mas uma programação com momentos muito importantes, né? Você citou aí a questão do museu, né, do lançamento do livro do Projeto Semente, foi um momento importante, né, aproveitando também esse momento aí de comemoração dos 5 anos do projeto, né, como abertura dessa semana. A participação, a caminhada, assim, me chamou a atenção justamente por essa questão da pandemia, porque assim, para a gente ter ficado 2 anos sem ter essas atividades presenciais, e a caminhada é algo que a gente já faz há alguns anos, né? Sim. A participação foi muito boa, assim, a resposta, né, das pessoas, das escolas, dos alunos. Então aqui a gente, né, Marcelo, já faz aqui até um agradecimento a cada escola, né, cada diretora, professor que esteve lá também junto, cada aluno, né, que participou conosco lá, que levou sua faixa, né, seu cartaz. Tinha lá várias faixas, cartazes com mensagens importantes, né, de prevenção às drogas. Os alunos uniformizados, alguns representantes ali de igrejas e outros projetos. Então, assim, foi uma participação realmente considerável, considerando justamente esse retorno de atividades pós-pandemia. Então, foi realmente, como você disse aí, um sucesso. Foi muito bonito, porque a gente observou, além de vocês que estão à frente, participação de atletas, né, ex-atletas, participação do nosso amigo Zampinha, um cara que eu gosto demais, Zampinha, um cara que tem um trabalho com xadrez maravilhoso. Minha família é muito grata a Zampinha, porque o Arthur, meu sobrinho, mais novo, era muito distraído, sabe? Eu tinha um problema de concentração. O Arthur entrou no xadrez com o Zampinha, mudou a vida do Arthur. Legal, então, assim, eu vi o Zampinha, o Marco Aurélio também, que estava lá, tem um trabalho, poxa, né, fabuloso aí do futebol, um cara muito íntegro, um cara que tem todo o nosso respeito. Isso é muito legal, né? Isso aí encorpa mais a causa, né, de pessoas importantes, pessoas do bem, ali falando, olha, estamos de mãos dadas aqui para esse evento. E também, né, vocês estiveram nas emissoras de rádio de São João Nepomuceno, na Rádio Difusora, na Rádio Garbosa FM, né, trazendo aí todas as informações, que é muito importante, visto que São João Nepomuceno é uma cidade que tem uma ligação muito forte com o rádio, né? Sim. É impressionante assim, o rádio como é forte em São João Nepomuceno, né? É muito grande. Por mais que a gente tenha internet, mas o rádio ele é um veículo aqui, realmente um veículo que é muito forte. E também um outro trabalho que chamou muita atenção, que eu fui acompanhando, é a apresentação das crianças do Projeto Semente, né, para os alunos das escolas. Aqui foi no Kaique, no Pérez, Marcelo também, eu vi lá a Fernanda do Pérez que colocou fotos do Marcelo dando uma palestra, aquele salão novo, lotado de gente. E como é que foi esse momento também com essa garotada, junto com as crianças nas escolas, gente? Eu acho que foi muito bacana, eu acho que foi muito produtivo, eu acho que é sempre importante, né? E essa idade é a idade crucial, né, para a gente tá falando. Mas assim, só antes que eu me esqueça, você citou aí algumas pessoas, o Maninho também. Maninho chegou a falar lá. Jogador físico, né? Emagreceu também, o Maninho tem forma. É um exemplo, Maninho é muito bacana. Teve lá com a gente também o Kaysé falou. Enfim, a gente fez questão de chamar algumas pessoas que são aí referência, né, de uma vida sem droga. O que você consegue alcançar, né, sem droga? O Kaysé está aí com, acho que 60 anos, o cara é campeão. Vai passar no triatlo agora. Vai ser agora, lá no domingo, lá na represa. Ele e o Ricardo Rabelo também, são os sex exagerados, né? É isso aí. Então a gente fez questão de chamar essa turma para mostrar para essa juventude que vale a pena, né? Sim. Mostrar os dois lados. E nas escolas a gente foi falar justamente isso, né? Falava com eles, né, desse problema das drogas e principalmente das escolhas, né? É uma fase, eu falo que a juventude é uma fase de muita coragem e pouca, às vezes, juízo, consciência, né? Entendimento mesmo dos riscos. Então, eu acho que o entendimento, o conhecimento, ele é libertador, né? Então, quando você tem entendimento do problema, fica mais fácil, você tem argumento para você tem motivação para falar não.
E o que a gente foi lá falar para eles é dar essa motivação para eles escolherem o caminho certo, mostrar os riscos, né? Mostrar uma coisa que eu fiz questão, em todas elas eu fiz questão de perguntar e me chamou muita atenção sobre a questão a falta de consciência da legislação com relação a você poder. Todas elas eu perguntei, você pode pegar para o seu pai um maço de cigarro ou uma garrafa de cerveja que ele te pedir para pegar no barzinho, na padaria? Aí quem acha que sim? Uma grande parte levantava a mão. Não pode. Então não pode, isso é contra a lei, né? Você está cometendo, quem está vendendo ou entregando ali esse produto, essa substância, está cometendo uma infração, né? um crime, até você podendo até ter o estabelecimento fechado e tudo mais. Então, assim, esse tipo de consciência é que a gente vai levando elas a pensarem, entenderem sobre o assunto, né, o motivo. Por que não pode? É uma lei que protege, né? As leis estão aí para regular, para proteger, e muitas vezes a lei está aí e muitas vezes não está sendo cumprida, muitas vezes você nem sabe que existe essa lei. Às vezes então, a gente tá contra a lei e não está sabendo. Não está sabendo, exatamente. Então a gente vem aí discutindo, trazendo assuntos, né, como esse aí, para a gente poder trazendo conhecimento e o entendimento daquilo que é certo, daquilo que vale a pena, daquilo que não vale, né? Beleza, gente. Olha, nós estamos chegando aqui na parte final do nosso bate-papo. Lembrando, nós estamos aqui na Semana Municipal de Prevenção às Drogas e recebendo, né, essas duas grandes figuras são joanense, Anderson Amaral, da Associação da Divina Misericórdia, Marcelo Lamas, do Centro de Recuperação Samaritano, falando, organizadores dessa semana. E para encerrar o nosso bate-papo, né, o tempo voou aqui, a gente nem percebe, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que vocês dissessem, né, dessem uma nota para essa semana, o que vocês acharam dessa semana de prevenção, se foi satisfatório, se tem novidade já para o ano que vem, mas se for surpresa, segura a surpresa, deixa para o ano que vem. É isso que a gente fica aqui já aguardando, né, a semana do ano que vem. A semana acontece sempre no mês de agosto, né? Então eu queria que vocês aqui dessem suas considerações finais, desde já, no nosso agradecimento em nome da Prefeitura de São João como Centro, da Ascom, da Assessoria de Comunicação, e fiquem à vontade sempre que precisar desse local, desse veículo aqui, fiquem à vontade para a gente poder estar colaborando com vocês aí. Assim, eu só queria completar, né, complementar o que o Marcelo disse a respeito da participação nas escolas, né? Perceber assim, o interesse deles também. Eu acho que a gente se revezou, né, eu e o Marcelo, nas escolas, e assim, eu percebi um grande interesse, né, porque fizeram várias perguntas, né, ficava lá com o dedo levantado, querendo perguntar, calma aí, vou dar um espaço. Aquele alvoroço. Aquele alvoroço para perguntar e muitas dúvidas. Aí às vezes um faz uma pergunta, o outro ri, eu falei, não ri não, porque a pergunta dele é importante. Então assim, você percebe o interesse, né? E eu acho que isso que é o mais legal. Então você vê assim, eles têm sede de saber, de conhecer. Existe uma identificação também em alguns casos. Talvez alguns passam por a situação em casa. Sim, exatamente. E aí eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas aqui. Eu acredito que então a gente tem que aproveitar esse interesse da parte deles, né? E dar essa possibilidade deles saberem mais, né? Terem mais informações corretas, informações que tem base, né? Embasamento científico, porque é o que a gente tem falado esses dias. Tem muita informação. Hoje com a internet, então, você tem um volume grande de informação. Agora, que informação é essa, né? É informação verídica, informação com base científica? Isso é muito importante. Então, sabe, assim, eu percebo assim, dar uma nota para a semana, eu comentava com o Marcelo, comentei, inclusive também lembrando aqui da Marcilene, né? Nós somos parceiros, né? A gente estamos aqui, Samaritano, Divina Misericórdia, mas também a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Marcilene aí também esteve junto com a gente na elaboração, né, dessa programação, dando suporte, né, nos ajudou muito mesmo, então nosso agradecimento também a ela. E assim, eu vi como muito positiva.
Dar nota, eu acho que é meio complicado a gente dar nota. Eu quero mais dizer assim, foi uma semana que para mim, né, voltando a dizer, repetindo, um pós-pandemia foi além das minhas expectativas, assim, superou as minhas expectativas, né? Eu penso, não sei o que o Marcelo pensa, mas acredito que ele também, que pro ano que vem a nossa semana será melhor ainda. Aguardem, porque a gente vai fazer a semana ferver aí, né, esquentar, com certeza com a programação ainda muito melhor. E claro, né, a gente tem que querer melhorar, a gente tem que querer aperfeiçoar o que acontece, né? Eu concordo com o que o Anderson disse. Eu acho que foi simples, mas foi muito produtiva, eficiente, assim, no sentido do cumprir o objetivo, né? Trazer informação, trazer a discussão do assunto, né? Participando aí das rádios aqui com você, das escolas, né? O público-alvo aí, né? Que são os adolescentes, as crianças. Enfim, eu acho que de uma maneira geral, acho que foi muito bom, foi muito positivo, né? E a gente quer agradecer a todos os que envolveram, todos que nos receberam, as diretoras que abriram as portas aí, a Belkis que se envolveu, né? Secretaria de Educação, de Assistência Marcilene, um abraço forte para ela, que ela, né, com tanta coisa para fazer, ela lá, né, se desdobrando para nos ajudar, enfim, é gente que eu vejo que se você esperar alguém que não está fazendo nada, ele vai continuar sem fazer nada, né? Então, às vezes você pega as pessoas que estão, às vezes, mais ocupadas, mas que têm boa vontade, que têm interesse em fazer a coisa acontecer. Eu estou aqui, eu tenho minhas atividades, mas a gente está em prol aí eu acredito que uma missão, algo maior, né? Algo que Deus colocou para a gente fazer e botou na cara do gol, você tem que chutar. Né? Então, assim, eu acho que foi muito positivo e só temos a agradecer, e se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor ainda, se Deus quiser. E o apoio aqui da Ascom, né? Com certeza. O seu apoio, Sabonis, né? De toda a equipe aqui. Está sempre também aberta e sempre com toda a gentileza aí nos acolhe, né? Para a gente estar fazendo passando essas informações também. Claro, e a Ascom, ela tá aqui para isso, né? O nosso objetivo é trazer essa informação, de estar auxiliando as coisas que acontecem. Só corrigindo, a gente também não citou aqui, mas a prefeitura, né? A prefeitura que nos apoiou, que enfim, o carro de som, isso tudo são estruturas aí que a prefeitura nos apoiou, né? O apoio de vocês, o apoio de todo mundo é muito importante. Sem dúvida. Olha gente, agradecer mesmo a vocês, parabenizar, né? Que eu sei que Papai do Céu está sempre com vocês, lógico, né? Vocês são dois caras aí que eu gosto muito, são amigos pessoais, pessoas abençoadas, que Papai do Céu dê saúde, dê muita luz para vocês continuarem esse trabalho que é muito importante, é um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem muita dificuldade, mas para quem gosta, para quem tem essa missão que vocês têm, é o trabalho, né? Isso não pode parar nunca, somos eternamente gratos a esse trabalho que vocês fazem, que é ímpar, não tem preço, esse trabalho que vocês fazem por nossa cidade. E encerramos por aqui, né? Aguardando já novidades do ano que vem, da semana. E mais uma vez, meus amigos, pode contar com a gente, a Ascom está à disposição para tudo que precisar aí, principalmente um assunto tão sério como esse, tão importante, tá bom? Então você continua acompanhando a nossa programação em nossas redes sociais da Prefeitura e em breve voltamos com